A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita, trazendo o comentário da lição de número 10, de 8 de dezembro de 2019, lições aí da CPAD desse último trimestre do ano de 2019. A lição de hoje tem como título O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Essa é uma lição muito importante, pois ela vai nos apresentar aqui esse lado sombrio de Davi, rei de Israel, um homem que a Bíblia relata, chamado um homem segundo o coração de Deus, um rei que governava segundo o coração de Deus. Porém, nós temos agora, e uma das coisas importantes na Bíblia, é que a Bíblia, ao apresentar os servos de Deus, ela também não esconde o lado frágil, a humanidade desses servos de Deus. E nesse texto, nessa lição, nós iremos exatamente estudando sobre o pecado de Davi, esse homem segundo o coração de Deus. O texto áureo da nossa lição, 2 Samuel, capítulo 11, o verso 27, que nos diz assim: Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Esse é um texto que ele aparece dentro do contexto da leitura bíblica em classe, apesar de que a lição não traz esse texto, ela se limita aí do capítulo 11 até o verso de número 18, esse texto está no verso de número 27, mas estarei fazendo a leitura maior da lição, lendo todo esse capítulo 11 de 2 Samuel, para nós contextualizarmos também o texto da leitura aí do texto áureo. A verdade prática nos apresenta somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Então, somente pela graça de Deus, somente debaixo da proteção do Espírito Santo, sendo guiado por Ele, é que nós podemos nos livrar, que nós podemos vencer o pecado. Então isso é muito significativo, que nós temos que entender que a natureza do homem, o homem tem uma natureza ruim, o seu coração inclina para o mal, e se ele não recebe de Deus a graça suficiente para dizer não ao pecado, ele vai, no caso, sucumbir diante do pecado. Então isso é muito importante. O próprio Davi, quando ele peca contra Deus, ele reconhece a necessidade de um revestimento, a necessidade de que o Espírito de Deus pudesse tomar posse da sua vida e que ele não fosse rejeitado por Deus, porque ele saberia que sem a atuação do Espírito de Deus na vida, ele não poderia subsistir diante da presença de Deus. E a leitura bíblica em classe, nós vamos já meditar nesse texto, está aí no livro de 2 Samuel, capítulo 11, os versos, no caso a lição apresenta verso 1 a 18, mas estarei lendo do verso 1 até o verso de número 27, portanto todo o capítulo aí 11 de 2 Samuel. Então vamos ver esse texto aqui, que é a base da lição, é toda em torno desse texto, que nos fala exatamente dessa experiência de Davi, quando desse ato de pecado diante de Deus. Então nos diz assim, 2 Samuel capítulo 11, o verso 1 a seguir. Verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Esse é um texto muito interessante, porque nos apresenta exatamente este momento, quando era o momento em que os homens eles saíram para a guerra em um determinado tempo, quando o inverno, no caso assim, de acordo com aquilo que nós podemos ver, quando havia passado a estação chuvosa, o inverno, era costume então os reis saírem para a guerra, e no caso aqui Davi, ele envia Joabe e o exército israelita exatamente para renovar a guerra contra Amon, contra os filhos de Amon, para estabelecer um cerco à capital de Amon, no caso aqui, que era exatamente Rabá. Então, nesse período aqui, como o texto nos apresenta aqui, decorrido um ano, quando do período propício, Davi envia então Joabe para sair à guerra, para destruir os filhos de Amon e sitiarem a capital Rabá.
E aí o texto é interessante porque o texto nos diz aqui no final do verso 1, porém Davi ficou em Jerusalém. Isso não é um mero detalhe, essa é a afirmação que a Bíblia nos apresenta, porém Davi ficou em Jerusalém, isso foge do natural, que o normal, geralmente, quando o exército saía dentro desse contexto, era normal que o rei também ele saísse com o seu exército, já que o rei ele era o chefe maior do exército, é aquele que inspirava o próprio exército na guerra. Mas nesse caso aqui, nesse momento aqui, o texto nos apresenta que Davi aqui nos traz aqui uma conjunção adversativa, que porém, Davi ele não foi nessa guerra juntamente com o exército. Então isso já nos dá a entender que o próprio fato da adversativa aqui, quando apresenta a ideia de porém Davi não ter ido, ter ficado em Jerusalém, nos mostra que esperava-se que Davi ele pudesse acompanhar o exército nessa guerra. Aí o verso de número 2 nos apresenta, uma vez que Davi ele não foi à guerra, ele ficou no palácio, ficou no seu palácio, na sua casa. Aí o verso 2 nos apresenta que numa certa tarde, enquanto o seu exército estava na guerra, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Então, numa tarde, Davi, após ter dormido, tirado o sono, ele levanta agora e começa a passear no terraço da casa real. E diz que dali do terraço, a sequência do texto diz, daí do terraço, Davi viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Então, do terraço de Davi, ele vê na cidade baixa, na parte baixa da cidade, ele vê uma mulher que estava tomando banho, no caso, no quintal da sua casa, e essa mulher era uma mulher muito formosa. E nós vemos que a partir daqui, nós vemos o início de toda uma trama, e vários episódios vão seguir aí na sequência, que vai mostrar exatamente o pecado de Davi. O quanto Davi, ele maquinou, ele projetou no seu coração mal, e o quanto ele foi levado até as últimas circunstâncias pelo mal que ele projetou no seu coração a partir do seu olhar para essa mulher que ele viu se banhando, tomando banho, e que era uma mulher muito formosa. Certamente essa mulher estava nua, e ele via então a formosura desta mulher. Aí o verso 3. Davi então mandou perguntar quem era aquela mulher. E disseram para ele, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. É muito significativo estar aqui, porque Davi ele procura informações sobre essa mulher e traz para Davi, no caso, as pessoas com as quais ele entrou em contato, traz para ele informação detalhada sobre a procedência daquela mulher, sobre quem era aquela mulher. Isso para que ficasse, a Bíblia deixe isso registrado, para que fique de forma muito clara que Davi sabia onde ele estava entrando. Davi ele estava consciente do que ele faria daqui para frente, pois vem as informações que o nome da mulher era Betseba, ou Batseba, o nome do pai dela era filho de Eliã, e ela era mulher de Urias o Heteu, ou seja, ela era uma mulher casada, e Urias era exatamente o esposo dessa mulher, e é também interessante, é significativo que Urias, no caso, apesar de não ser um judeu, um israelita, era um heteu, mas Urias fazia parte da guarda, vamos dizer assim, pessoal de Davi. Era alguém mais próximo a Davi em relação aos seus homens, ao seu exército. Então Davi conhecia muito bem, passou a saber quem era o pai daquela mulher, quem era aquela mulher, de quem ela era esposa, e conhecia o esposo dessa mulher. Aí o verso 4 nos apresenta, então enviou Davi mensageiros àquela mulher que a trouxessem, e ela veio a ele e se deitou com ela, e Davi então se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Aqui é interessante porque o texto nos apresenta que Davi ele manda mensageiro que trouxessem aquela mulher. Há aqueles que acham que essa mulher é uma mulher fácil, até a lição no final ela acaba sinalizando a isso, algo que eu não concordo com essa leitura, porque o texto diz que Davi ele era o rei, e foi Davi que mandou que trouxesse aquela mulher. Então até que ponto aquela mulher veio por conta própria, ou ela, como todos os súditos do rei, deveriam de certa forma serem submissos
ao rei, eram filhos do rei, eram governados pelo rei, e essa mulher agora ela recebe a ordem para que ela comparecesse perante Davi. E Davi já sabia que ela era casada. O texto diz então que ela veio e ele se deitou com esta mulher. Até que ponto ela permitiu, não sei, mas o certo é que ele a convocou e ele se deitou com essa mulher, tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Então ele tem relações sexuais com essa mulher que ele manda trazer, e depois de ter tido relação, ela volta para a sua casa. Aí o verso 5 é interessante, que nos diz o seguinte: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Isso é muito interessante, porque nós vimos aqui então que essa mulher estava num período fértil, e quando Davi, pelo que o texto dá a entender, pode ter sido que tenha sido outras vezes, mas o texto dá a entender que foi apenas essa relação, pelo menos aqui dentro desse contexto mais específico, pelo menos uma relação sexual ele teve com ela, mas o que o texto aqui deixa claro é exatamente que a mulher ela concebeu, ela ficou grávida do rei Davi. E ela então ela manda avisar a Davi de que ela estava grávida. E agora o rei tinha que conviver com essa realidade. A mulher então havia engravidado do rei Davi, do governante da nação de Israel. Aí o verso 6. Então enviou Davi mensageiros a quem? A Joabe, que era o chefe do seu exército, que era, no caso, o senhor, o comandante, no caso do esposo dessa mulher, que era, no caso, Urias. Então o que nos diz o verso 6? Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Davi então manda buscar Urias para que ele pudesse vir até a presença de Davi. E Davi aqui, com esse gesto, com essa atitude, ele já estava tentando encobrir o seu pecado. Ele já estava maquinando, ele foi muito calculista, ele idealizou tudo. Desde o momento de chamar a mulher, de deitar-se com ela, a mulher engravida, algo que ele não esperava. E agora ele quer tentar ajeitar a situação para evitar um escândalo, a exposição, tentar esconder da nação aquilo que ele havia cometido. Porém, Deus ele acompanhava todos os atos, toda a atitude de Davi, como ele acompanha todos os nossos atos e todas as nossas atitudes. Então nos diz o verso 6, enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu, e Joabe enviou a Urias a Davi. Aí verso 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então Davi, como quem não quer nada, ele pergunta a Urias em relação à guerra, como estava no caso Joabe, no caso o seu comandante, como o povo se encontrava, como é que ia a guerra. Ele começa fazendo essas perguntas a Urias, já com uma maneira, tudo premeditado, para tentar encobrir o seu erro. Então ele faz essas perguntas a Urias. Aí o verso 8 nós temos, depois, no caso, isso aqui é muito significativo, o verso 8 nos diz o seguinte: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Olha, Davi então agora, ele dá uma ordem a Urias, que Urias deveria descer à sua casa, ou seja, encontrar-se com sua mulher. Então ele deveria descer à sua casa, devia lavar os seus pés e ir para a sua casa para poder ter relação com sua mulher, para estar com a sua mulher. E o texto nos apresenta que assim que Urias saiu, logo se lhe seguiu um presente do rei. Então o rei tenta agora agradar a Urias, manda Urias ir para casa e manda dar um presente, levar um presente para Urias, a fim de comprá-lo, a fim, quem sabe, de poder enganar, no caso o próprio Davi, a sua própria consciência, que já o acusava do pecado que ele havia cometido. Mas ele tenta então burlar, tenta fazer isso, mandando Urias voltar para a sua casa e levando presente, mandando dar presentes para Urias. Porém, o verso 9, ele nos diz o seguinte: porém Urias se deitou à porta da casa real. Havia lugares ali
onde os soldados ficavam em aposentos ali, tinha camas que eles dormiam. E aí é interessante que o texto diz que Urias ele não desceu para a sua casa. Diferente daquilo que Davi imaginava, Urias ele não foi para a sua casa. E nós vamos ver no decorrer desse texto que Urias se mostrava, apesar de não ser judeu, de não ser hebreu, ele se mostrava uma pessoa muito fiel ao rei, muito fiel ao exército e, por que não dizer, fiel até ao próprio Deus. Então isso é significativo a atitude de Urias em relação a Davi e a sua fidelidade para com o rei. Então aí nos diz a sequência no verso de número 9, quando nos diz o seguinte: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Aí era um problema que Davi agora enfrentava. Aí o verso 10. Fizeram-no saber a Davi, ou seja, disseram para Davi que Urias não tinha ido para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa. E agora Davi então ele vai maquinar outra saída para aquela situação. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desces à tua casa? Tentando convencer, olha, você vem de uma jornada, de uma guerra, por que você não volta para a sua casa? É normal, é natural que quando o homem vem da guerra, que ele queira ficar com a sua família, que ele queira ficar com sua esposa e não ficar, no caso, aqui preso no palácio, uma vez que você pode, você tem a permissão, eu te dei a permissão para isso. Aí o verso 11, Urias responde, respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Olha o que Urias está dizendo. O que era a arca? A arca era o símbolo da presença de Deus. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui no teu palácio, meu senhor, rei Davi. Porém, a arca de Deus está em uma tenda. Israel e Judá ficaram em tendas. Como ficaria eu na minha casa, no conforto do meu lar, uma vez que a arca, que Judá, que Israel, está habitando em tendas? É essa a resposta de Urias, no caso, para Davi. Aí ele continua: Joabe, meu senhor, e os seus servos, servos de meu senhor, estão acampados ao ar livre, no tempo, ao relento. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, diante da realidade do exército, diante da realidade da arca do Senhor, eu serei indiferente para querer estar na minha casa, deitado com minha mulher, no conforto da minha família? De maneira nenhuma. Aí ele prossegue: tão certo como tu vives, falando em relação a Davi, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Ou seja, eu não irei para a minha casa enquanto a guerra não for totalmente vencida, enquanto tudo não for estabelecido, eu não voltarei para a minha casa. Então essa atitude de Urias, essa afirmação de fidelidade, era exatamente para Davi, soava como mais um problema que ele tinha que resolver. Uma vez que como iria justificar a esposa de Urias está grávida, uma vez que ele não tinha ido para casa, uma vez que ele não tinha se deitado com ela? Como haveria de justificar isso? E aí nós vamos ver na sequência, o verso 12 nos diz o seguinte: então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei, tentando segurá-lo. E aí ele diz o seguinte: Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, o verso 13. Enquanto isso, Davi maquinando mal. Verso 13. Davi o convidou para uma festa. E lá nessa festa ele comeu e bebeu diante dele. No caso, Urias bebeu diante de Davi e o embebedou. Então Davi, no caso, fez essa festa a ponto de que Urias ficasse bêbado, o embebedasse. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, no caso ali na cama que havia ali na porta do palácio, não na sua cama, na sua casa. Então Urias volta, no caso saiu dali da festa,
Como diz o texto, à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com o servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Nem bêbado, nem embriagado, ele desceu à sua casa. Aí agora, a partir de agora em diante, nós vamos ver um lado ainda mais sombrio de Davi. Davi havia prostituído, havia cometido um adultério, melhor dizendo. Ele tentou consertar esse erro, mas não conseguiu, não consertar o erro, mas tentou esconder o seu erro, mas não conseguiu fazer isso, e agora ele tem que bolar um plano ainda mais maligno ainda. É interessante nós observarmos que quem está fazendo isso é exatamente Davi, um homem que foi ungido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, que porém desviou-se de Deus a partir do olhar. Isso é muito importante para nós entendermos que todos nós temos que vigiar, temos que estar sempre dependentes de Deus, que nós somos passíveis a erros e a cometer coisas absurdas. E nunca você pode dizer que você está acima do pecado, que você está imune à fraqueza, porque a Bíblia, quando a Bíblia apresenta os homens de Deus, Abraão, Noé, homens de Deus na Bíblia, todos eles cometeram falhas. E com Davi não foi diferente. E Davi agora ele mergulha no pecado. Comete o pecado de adultério. E agora esse pecado leva a outro pecado que nós iremos daqui para frente. É como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A única coisa que cura o pecado é exatamente o sangue de Cristo. Somente a imersão na graça de Cristo. Somente sendo alcançados por Cristo, somente voltando para Ele, arrependido, e colocando-se à disposição dele, é que nós podemos vencer o pecado. Então, olha o que nos apresenta aí a sequência das maldades de Davi no verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lá mandou por mão de Urias. Davi faz uma carta macabra, uma carta na qual ele estava encomendando a morte de Urias. E o que é mais duro de saber ainda é que essa carta ela foi entregue nas mãos do próprio Urias, que levaria essa carta para Joabe, carta essa que encomendava a sua morte. Nós vimos aqui que a fidelidade de Urias é algo que merece destaque. Ele foi fiel a Deus, foi fiel, no caso, a Davi. E ele não, como era um servo de confiança, é claro, não abriria aquela carta, e era um crime abrir uma carta de alguém, muito mais uma carta de um rei. E o texto nos apresenta é que Urias, então, ele foi o portador dessa carta. Foi quem levou essa carta até o seu senhor, no caso, Joabe. Aí o verso 15 nos mostra aqui qual era o teor dessa carta de Davi para Joabe, que seria entregue pelas mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo, verso 15, ponde a Urias na frente da maior força da peleja, ou seja, no lugar mais perigoso, onde houver mais homens bravos por parte do inimigo, o lugar mais difícil da peleja, tu coloca Urias à frente deste lugar. E quando a peleja quando começar a peleja, você se afasta, pede os homens para se afastarem e deixe Urias sozinho. Olha que maldade por parte de Davi. E deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Isso estava explícito na carta que Davi mandava para Joabe. E eu acho interessante aqui é que Joabe, num outro contexto anterior, no início deste capítulo, Joabe havia sido repreendido por Davi por ter matado alguém, e ele recebeu uma repreensão por parte de Davi e uma maldição, que o sangue daquela pessoa que Joabe matou, que caísse sobre a sua casa. E agora Joabe, esse comandante, ele passa a perceber agora quem era Davi. Então Davi agora já não gozava mais de um conceito diante de Joabe, porque ele sabia que Davi era tão criminoso quanto ele. Davi ele perdia
com essa atitude a moral, o conceito em relação a Joabe, porque ele revelava a maldade do seu coração. Então nos diz o texto, exatamente aí na sequência, o verso 16, diz o seguinte: tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes por parte do inimigo. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então nós temos aqui que por causa de um capricho, de uma mentira, de uma cilada de Davi, alguns homens do exército morrem, como também Urias, que era o objetivo de Davi, é que ele morresse na batalha. Então nós vemos aqui o quanto Davi foi mal, o quanto ele planejou, ele arquitetou um plano diabólico para poder esconder o seu pecado. Aí nós temos aí na sequência do texto algo bem interessante quando nos diz aí o verso de número 18. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi o que se dera na batalha. Então mandou para o rei as notícias da guerra. Verso 19. Isso aqui é muito interessante o que o texto nos apresenta daqui para frente. Deu ordem, no caso Joabe, deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, as baixas que tivemos, como nós nos saímos nessa peleja, se ao contar ao rei os acontecimentos da peleja e suceder, aí o verso 20, que ao contar que ele se encolerize e te diga, e vai apontar as falhas, no caso, quanto ao exército, a abordagem do exército em relação ao inimigo. Então olha o que o texto nos diz: e suceder que ele se encolerize e te diga, porque vos chegastes assim perto da cidade para pelejar, porque cometeste essa imprudência? Não sabeis vós, se caso Davi perguntasse isso, Joabe já estava alertando ao mensageiro, não sabeis vós que haviam de atirar do alto do muro? Então por que, se vocês já sabiam disso, por que aproximou? Aí, por exemplo, se o rei começar a perguntar, quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de mó, corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Se o rei começar a vos questionar sobre isso, mostrando imprudência no exército, então se você vê que o rei está encolerizado, você diz uma coisa para ele, que é o que ele quer ouvir. O próprio Joabe já sabia, já havia estudado a Davi, o coração, a maldade, aquilo que agradaria a Davi, que diante da notícia da morte de Urias, Davi não reclamaria, por exemplo, de alguma imperícia por parte do exército. Então depois dele disse, olha, se suceder que o rei se encolerizar e fizer todos esses questionamentos, aí no verso 21, final do verso 1, ele diz o seguinte, então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Então Joabe já sabia que quando dissesse que Urias tinha morrido, que Davi não iria mais questionar as atitudes do exército. Ele simplesmente iria se dar por satisfeito, uma vez que o seu objetivo maior, que a melhor notícia, a notícia que ele queria ouvir, é que Urias, o problema estava resolvido para ele, entre aspas, que era a morte de Urias. E assim, pelo contexto, dá para entender que assim fez exatamente, no caso, aquele mensageiro, contando o que havia acontecido. Verso 22. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Tudo que Joabe mandou dizer, ele falou. Verso 23. E disse o mensageiro a Davi, na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta, que aí entraria o questionamento do rei. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E aí ele vai e fecha a notícia. E também morreu teu servo Urias, o heteu. Era tudo que Davi queria ouvir.
ele basicamente, Davi, dá para entender que a morte, o anúncio da morte de Urias, para ele era o bastante. Compensava, no caso, a morte dos demais homens, uma vez que era o que ele mais queria, era que Urias saísse de cena. E olha a atitude de Davi diante, então, quando ele ouve que Urias havia morrido. Verso 25. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos. Ou seja, não pareça mal aos teus olhos, porque morreu alguns homens, eu não estou chateado. Não se preocupe com isso. E ele vai dizer o que na sequência? Pois a espada devora assim este como aquele. Ou seja, tanto pode morrer de um lado quanto do outro. Tanto pode morrer do lado do inimigo quanto do nosso lado. A frieza que Davi, no caso, recebe a notícia e manda dizer para Joabe: pois a espada devora assim desse lado como daquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a. E tu anima a Joabe. E mandou o mensageiro que animasse a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, aí ele despede o mensageiro, e aí volta a cena da mulher de Urias. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou, ela chorou pela perda de seu marido. Aí o verso 27, olha como fecha o texto. Passado o luto, certamente ali eram 7 dias de luto, aquele período, geralmente 7 dias. Passado o luto, Davi mandou buscá-la. Buscar quem? A mulher de Urias. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. E tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Olha o que nós temos aqui. Urias é morto, a notícia é dada à sua esposa, ela pranteia, passa aquele período de luto, e agora Davi toma aquela mulher, traz aquela mulher para o seu palácio, para consolá-la, entre aspas, e a toma como sua esposa. Ou seja, aos olhos humanos, Davi, ele estava totalmente, era um rei bondoso, um rei caridoso, um rei que estava agora amparando a viúva. O pecado de Davi, aos olhos humanos, estava totalmente resolvido, aparentemente totalmente resolvido. Para a nação não haveria o adultério, para a nação não haveria nenhuma ilegalidade. Apesar que Joabe sabia do mal que ele maquinou, no caso, contra Urias, no sentido da sua morte. Mas para a população, até então, estava tudo resolvido, vamos dizer assim, aparentemente falando. Como nos diz o texto, ele traz a mulher, toma a mulher de Urias como sua mulher, e essa mulher dá à luz um filho, e aí nós vamos ver num contexto maior que essa criança adoece, e ela morre. Deus pune a Davi por meio dessa criança. Mas o interessante, o texto nos diz que aquilo que aparentemente estava resolvido, aos olhos de Deus não estava nada resolvido. Era só mais um abismo que Davi causava entre ele e Deus. Aí o texto encerra dizendo exatamente isto. Porém, isto que Davi fizera, no caso, deitar com a mulher de Urias, matar Urias e agora tomar a sua mulher, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Isso foi um pecado, foi mal aos olhos do Senhor, e Davi é punido com a morte do filho que ele tem de Betseba, desse ato de adultério, e também ele vai sofrer também consequências futuras. Então nós vimos que foi exatamente o pecado de Davi, o que Davi cometeu contra Deus, contra a nação de Israel, e lembrando que Davi era um homem que deveria ser um exemplo para a nação, era um homem que tinha um relacionamento com Deus, porém agora ele estava envolvido em um grande pecado contra Deus e contra a nação de Israel. Então esse é
Basicamente, o coração da lição é exatamente isso: mostrar o pecado de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí nós vamos para o comentário da lição. Vamos pontuar algumas coisas ainda muito importantes que a lição nos apresenta. A introdução da lição. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis. Não é apenas isso que a Bíblia faz, mas ela também revela igualmente os seus pecados, erros e fragilidades, como nós vimos no caso de Davi. Homens como Noé, Abraão, Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. E a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados, que foi o adultério e, no caso, um crime. Por isso, Jesus nos alerta a orar e vigiar constantemente. Então, essa lição, basicamente, vai nos apresentar, como já falei, um pouco sobre isso. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e inevitável queda. Davi foi escolhido, sim, mas isso não evitava o pecado ou uma queda na sua vida. Isso serve para nós, enquanto homens, mulheres de Deus. Deus nos chamou para uma obra, mas nós não estamos imunes às fraquezas, nós não estamos além ou acima das fraquezas. Isso é necessário que nós aprendamos com esses homens de Deus. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo, quando ele diz fugir da prostituição. O primeiro tópico da lição: segundo o coração de Deus. Primeiro tópico, subtópico: o homem segundo o coração de Deus. A expressão homem segundo o coração, o seu coração, fala de alguém que procura agradar ao Senhor. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que procura agradar a Deus, que procura fazer a vontade de Deus. Davi era esse homem, sim, porém ele não estava imune às falhas. A Bíblia declara que Davi era esse homem, segundo o seu coração, o coração de Deus. Davi era rei que agradava a Deus. Por que ele agradava a Deus? Em tudo ele priorizava a vontade divina, a vontade de Deus. Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo o sentimento do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Então Davi era um homem que de fato buscava a vontade de Deus, buscava agir segundo a vontade de Deus, não era precipitado, esperava um tempo para tudo, e ele provou isso quando da perseguição de Saul. Ele sabia esperar em Deus. Isso o credenciava como um homem segundo o coração de Deus, que não lançava a lança de volta, que esperava o tempo de Deus para o cumprimento das promessas da sua vida. Nisso, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Subtópico 2. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Ele era escolhido, sim, mas ele fracassou. Ele deu lugar ao diabo. Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi no arrependimento. A grande diferença entre Davi e Saul estava no arrependimento. E nós vemos aí o Salmo 51, quando Davi ele abre o seu coração. Ele abre o seu coração para Deus, mostrando o seu total arrependimento dos seus pecados. Isso é muito significativo, esse salmo, porque ele vai nos apresentar exatamente a maneira como Davi ele se sentiu após ele ter ferido, no caso, a Deus, e quando ele cai em si o mal que ele havia praticado. E diferente de Saul, que tentou fazer com que Samuel continuasse na sua companhia, para que ele pudesse passar para o povo de Israel uma imagem de que tudo estava bem, Davi ele realmente se torna público. Ele torna público o seu pecado e o seu arrependimento diante de Deus, quando ele escreve exatamente o Salmo de número 51. Quando nos diz aqui o Salmo 51 nos diz o seguinte, primeiro verso:
Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele pede a Deus agora a compaixão, ele está arrependido. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele sabia que ele havia transgredido e agora ele está confessando o seu pecado diante do Senhor. Aí o verso de número 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Ou seja, estou em iniquidade e eu preciso ser lavado da minha iniquidade. Ele não faz meia culpa, ele assume agora a sua culpa. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu pequei contra ti, purifica-me. Verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões. Isso é muito interessante. É nisso aqui que reforça o testemunho bíblico que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo errando, mas ele sabia reconhecer os seus erros. E ele sabia buscar em Deus, depender de Deus para a reconciliação. Ele busca exatamente em Deus a recuperação da sua situação. Quando ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões, eu sei qual é o meu lugar, sei que pequei contra ti. E não adianta eu estar escondendo, porque de fato eu reconheço que eu não presto. Isso é muito, mas é muito importante. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está diante dos meus olhos. Eu conheço as minhas fragilidades. O meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele continua dizendo, pequei contra ti somente. Ele sabia que ao ferir o próximo, ao no caso pecar contra Urias, contra a sua esposa, ele estaria pecando contra Deus. Porque todo pecado é pecado contra Deus. Todo pecado, ele é pecado contra Deus. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal. Minha atitude foi má. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, se tu me condenares, se tu me julgares, se tu me punires, tu serás justo nisso, porque de fato eu estou errado. É isso que Davi ele está assumindo diante de Deus. Ele prossegue o verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece, olha, eu sei da minha natureza, eu sei que apesar de ter sido ungido por ti, de ter sido chamado por ti, eu sei a minha natureza. Eu sei que eu nasci com o vírus do pecado, há em mim a herança do pecado. Isso faz parte da minha natureza. Ele está se reconhecendo enquanto um pecador. Nasci em pecado, nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases. Aí ele começa agora a dizer o que Deus, como ele poderia voltar a relacionar-se com Deus. O culto que ele oferecia a Deus, mas que agora ele estava inapto, inabilitado para oferecer esse culto. Quando ele diz assim, olha, eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Ou seja, o teu prazer está no íntimo, na sinceridade do coração do homem. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aí verso 7, purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. A ideia aqui, a metáfora aqui dos ossos esmagados, fala da aflição do coração de Davi. Davi se sentia amargurado, esmagado por Deus, por causa da voz da sua consciência, por causa da tristeza, do abatimento, da amargura que matava Davi aos poucos. Os seus ossos agora sentiam a amargura, a tristeza do pecado, como ele coloca, os ossos que esmagaste. É como se a consciência do pecado estivesse moendo os ossos de Davi. Ele sentindo na alma o peso da sua iniquidade, do seu pecado. Por isso ele pede ao Senhor para purificar, com hisopo, purificar, lavar a sua alma. Ele diz o seguinte, lava-me. Isso aqui é muito interessante. Purifica-me e ficarei limpo. Purifica-me e eu ficarei limpo. Ele continua, lava-me
e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir, isso aqui é muito interessante, o verso de número 8. Faze-me ouvir júbilo de alegria. Ou seja, ele se tornou uma pessoa triste. O pecado entristece o homem, deixa o homem amargurado. E Davi se sentia dessa forma e não é diferente. Quando eu peco, quando você peca, quando nós pecamos contra Deus, nós perdemos a alegria. Perdemos o prazer. Não há como estar alegre se nós estivermos em pecado. O pecado não transmite alegria. O pecado deve nos entristecer. E a Bíblia diz que nós devemos aborrecer o mal. O pecado, ele traz tristeza. Então nós vimos aqui exatamente Davi está confessando isso para Deus. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Aqui esconder o rosto é no sentido de dizer o quê? Não me impunes. Ou seja, não me trate, não me dê a recompensa que eu mereço, mas me perdoe. Não me trate segundo o meu pecado, porque senão eu não poderei subsistir diante de ti. É isso que Davi está passando. Esconde o teu rosto dos meus pecados, já que a tua santidade não pode ver o pecado. Esconde o teu rosto do meu pecado. Apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele vai para o profundo do seu íntimo e declara algo maravilhoso no verso 10, que mostra exatamente o estado em que Davi se encontrava, como ele se sentia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele sabia que o seu coração, que era um homem segundo o coração de Deus, agora seu coração estava impuro por causa do pecado. Havia sido manchado, ele havia perdido a comunhão com Deus. Aí ele vai dizer exatamente isso no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, me dê um novo coração, limpa esse meu coração, porque ele está sujo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito verdadeiro, um espírito fiel a ti. Verso 11, não me repulses da tua presença, ou seja, não me abandone, não me rejeite. Ai do homem que for rejeitado por Deus. E Davi agora ele está preocupado de que Deus venha o rejeitar, como foi rejeitado o rei Saul. Porém, nós temos aqui uma diferença abissal entre Saul e Davi. É como eu falei, Davi, ele confessa o seu pecado, ele admite o seu erro. Saul, por sua vez, tenta se esconder, tenta camuflar o seu erro. Então, o que nós temos aqui? Então, Davi, ele se preocupa com isso. Não repulses-me da tua presença, não me repulses, não me rejeite, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Olha que maravilha. A Bíblia diz que Davi ele foi cheio do Espírito de Deus quando ele foi ungido, já na casa de Jessé, e o Espírito de Deus passou a fazer parte da vida de Davi. E agora Davi ele via na possibilidade, por causa do seu pecado, que o Espírito de Deus se afastasse da sua vida. E ele diz então, olha, renova em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não tires de mim o teu Espírito. Aí ele prossegue no verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, eu perdi o prazer da salvação, perdi a comunhão contigo. Restitui-me a alegria da tua salvação. E a Bíblia nos apresenta que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você perde a alegria, o prazer de servir a Deus, a alegria da salvação, nada mais faz sentido. E Davi tinha consciência disso, que nada faria sentido na sua vida se ele não tivesse dentro de si o Espírito de Deus e a alegria da salvação em Deus. Então, olha o que ele diz exatamente isto. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário, com um espírito pronto para fazer a tua vontade. É o que ele está dizendo. Então, ou seja, eu preciso de uma restauração. Foi o que Davi pediu até então. Ele vai dizer o quê? Que depois que tudo isso acontecer comigo, aí ele vai dizer o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ou seja, eu vou poder ensinar aos outros quando eu for restaurado. Eu vou ensinar que não se deve matar, que não se deve prostituir, que não se deve adulterar, que deve servir tão somente a Deus.
mas no momento eu não estou habilitado se tu não me restaurares. Mas quando tu me restaurares, eu poderei ensinar os transgressores os teus caminhos. É isso que Davi ele está nos apresentando. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, porque ele estará habilitado para isso. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. E dentre esses crimes, a morte de Urias. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Olha como ele coloca Deus, a importância que Davi dá para Deus. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Esse texto aqui eu acho fantástico. Porque quando Davi ele pede ao Senhor para abrir os seus lábios, é exatamente porque o pecado havia fechado a boca de Davi. Uma vez que ele pecou contra Deus, ele não tinha condição de louvar a Deus. Ele não tinha força no seu coração, não tinha razão. A sua consciência o impedia de louvar a Deus. E ele se via incapacitado porque ele não queria dizer palavras por palavras. Ele não se via habilitado, verdadeiro, para estar louvando a Deus. E ele pede então ao Senhor, abre os meus lábios. Como Deus abriria os lábios de Davi? Exatamente o perdoando e o purificando dos seus pecados. Então é necessário que nós entendamos que o pecado ele faz calar o nosso louvor. O pecado ele faz calar a nossa voz. E Davi está pedindo socorro ao Senhor exatamente para que os seus lábios fossem abertos. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ou seja, só é possível voltar a te louvar se tu me habilitares para isso, se tu abrires os meus lábios, eu poderei voltar a louvar a ti. Aí o verso 16 é muito significativo. Nos diz o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocausto. Ou seja, Davi está dizendo, olha, se a condição para voltar a te louvar é dar sacrifício, se tu te comprazesse com isso, se isso fosse o suficiente, se eu pudesse comprar a tua graça, condição para isso eu tenho. Então olha o que Davi está dizendo, olha, pois não te comprases em sacrifício. Porque se fosse o contrário, eu te daria tudo isso para me livrar dessa situação. Porém, eu sei que isso não compra a tua graça. Nada compra a tua graça. Aí o verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. Aí Davi, no seu salmo dizendo, e essa oração ele faz também para o próprio Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então aqui é o diferencial na vida de Davi. Davi ele conhecia, ele agora dizia para Deus e está dizendo para nós, e nos ensina nesse salmo, que o sacrifício que Deus agrada é exatamente um espírito quebrantado, porque ele teve essa experiência de poder se quebrantar diante do Senhor e ser perdoado por Deus. É como se ele já tivesse, já que pós-vitória, mostrando que de fato, qual foi o segredo da sua restauração. Coração quebrantado, um espírito quebrantado, seja desmontado diante de Deus, um coração compungido e contrito, um coração ansioso por Deus, contrito, que isso Deus não despreza. O segredo da vitória de Davi. Aí verso de número 18, faze bem a Sião, ele abreja um louvor que ele dá a Deus, faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Aí o verso 19, ele fecha com chave de ouro. Então te agradarás do sacrifício de justiça. Mas depois do quê? Depois de ter sido oferecido o sacrifício de um coração quebrantado, de um espírito contrito. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas,
e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui nós vemos agora que Davi, ele está mostrando, nos ensinando nesse salmo, exatamente que só é possível trazer novilhos sobre o altar do Senhor, que representa o nosso culto, a nossa oferta, tudo aquilo que nós ofertamos para Deus, quando de fato o nosso coração já estiver diante do altar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então esse foi um salmo maravilhoso que mostra aí a diferença entre Davi e Saul, que foi exatamente a questão do arrependimento. Então o Salmo 51 revela, voltando para a lição, aí subtópico 2, o Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Enquanto nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e contra o pecado. Isso aqui é muito interessante. Enquanto o nosso corpo não for redimido, não recebemos uma transformação, a nossa luta contra o pecado ela será constante. Mas chegará o dia, como nos diz a palavra de Deus, que o que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade, como está lá em 1 Coríntios 15, 54. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Deixo, porém, este alerta. É possível, sim, termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Isso se nós vivermos na dependência de Deus. Aí o tópico 2, o ambiente que Davi pecou. Nós vimos sobre o pecado de Davi, já mostramos aqui o pecado de Davi, um homem segundo o coração de Deus que ele era, mas também Davi ele escolheu esse homem segundo o coração de Deus, ele deu lugar ao diabo e pecou. E aqui vai nos traçar um pouco sobre o ambiente do pecado, aquilo que nós já vimos na leitura bíblica em classe, mas vou só estar aqui pontuando alguma coisa. O ambiente em que Davi pecou. Primeiro subtópico, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido, como nós já falamos. A indolência, ou seja, a falta de sensibilidade de Davi, a indolência do rei, era o primeiro passo que lhe preparava para a queda. Pois, quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. A indolência de Davi, essa falta de sensibilidade, quando ele deveria estar com o exército, e ele estava ali ocioso na sua casa, isso é exatamente a ociosidade, estar desocupado, é uma chance, é um passo para nós cometermos algum erro. Como diz o adágio popular, que mente vazia é a oficina de Satanás. Então, quando nós estamos desocupados, Davi estava ali desocupado, ocioso, estava ali de uma forma indolente, e isso foi uma porta para o pecado. Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, não foi apenas porque ele viu, mas porque seu olhar foi um olhar pecaminoso. O problema não é ter visto a mulher, é a maneira como ele olhou para essa mulher, a maneira como nós olhamos para as pessoas que está o problema. O pecado não está no ver, mas é a maneira como o nosso olhar é dirigido. Mas porque seu olhar foi pecaminoso, ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar, quando Jó diz no seu texto aí em Jó 31, um texto muito significativo, quando Jó ele dá um testemunho de um concerto que ele faz com seus olhos. Jó capítulo 31, o verso de número 1. Fiz a aliança com os meus olhos, como pois os fixaria em uma donzela. Ou seja, fiz aliança com os meus olhos de não pecar contra Deus, de ter olhos, por exemplo, para a minha esposa e para o temor de Deus, para a fidelidade no casamento. Como, pois, colocaria meus olhos numa donzela, numa jovem? Como, pois, cobiçaria uma donzela? É o que Jó está dizendo. E Davi não fez isso. Então, no lugar de andar ansioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as escrituras. A tentação pode vir tanto de fora, no caso do mundo e do diabo,
quanto de dentro, os nossos próprios sentimentos, nossos próprios desejos, eles podem nos tentar. E aí a necessidade de estarmos voltados para Deus. Isso é muito significativo quando nós falamos dessa tentação, que ela vem de dentro. Por exemplo, aí no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14, 13 e 14 nos diz o seguinte, olha: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus ele não pode ser tentado, Deus a ninguém tenta. Então ninguém diga que está sendo tentado por Deus. Mas de onde vem a tentação? Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e o seduz. Tem a cobiça do homem que o atraz e o seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é através dos olhos, é através da cobiça, da atitude humana, dessa guerra, desse desejo interior, que o homem é levado para o pecado. Subtópico 2. Os meios que contribuíram para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Essa porta, vai fechando-se a porta para Deus e abrindo para o pecado, no momento quando o homem ele, começa a gerar o pecado no seu interior. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e por meio de seus poderes reais, entende? Indaga sobre a mulher e por meio dos poderes reais ele consegue trazer aquela mulher casada até a sua casa. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Uma vez que ele abriu a porta para o pecado, nada mais iria segurá-lo. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Betseba era uma mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi estava longe de Deus, nessa condição. Afastou-se de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. Então ninguém é forte o suficiente para vencer o pecado sozinho, se não estiver na dependência de Deus. E Davi é um grande exemplo para nós nesse sentido. Exemplo do que nós não devemos fazer. O último tópico da lição, o tópico 3, nos apresenta o adultério e o homicídio de Davi. Aquilo que nós também já falamos. Pecado gera pecado. Como falamos, um abismo chama outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Betseba estava grávida, Davi engendra um plano, como já vimos, um plano maligno. Para esconder a gravidez adulterina de Betseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa. Aí o plano não dá certo, como nós já vimos. Aí ele não volta para sua casa. Davi tenta embriagá-lo, mas também ele não volta para a sua casa. Então aí e nada vai dando certo para corroborar com o plano maligno de Davi. Então, por fim, Davi ele revela a sua face ainda mais cruel. É quando ele entrega, no caso, Joabe para ser morto, onde ele entrega Urias, melhor dizendo, para ser morto, quando ele pede a Joabe e lança toda aquela estratégia, exatamente para que Urias pudesse ser eliminado da face da terra. E ele faz toda aquela estratégia. E aí nós temos o subtópico 2, o homicídio de Davi. O pecado de Davi foi tomando grandes proporções. O rei entrega a Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca-o na frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também matou outros soldados, tudo para cumprir um capricho de Davi. Ao ser informado da morte do seu oficial, Davi se manifestou de modo brando e impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. Isso aí acontece tanto de um lado como do outro, como nós já vimos. Essa foi a resposta de Davi. Davi plantou uma grande injustiça e colhera uma grande amargura. Ele sentiu o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa.
caso aquele filho daquele ato, adultério, morreu, o pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. Felizmente, daí a necessidade de estarmos vigiando. Subtópico 3. Davi, seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Joabe sabia muito bem o que Davi estava pedindo. Ali a máscara de Davi caía diante de Joabe. Por quê? Porque ele havia condenado Joabe no passado, e agora ele estava cometendo o mesmo erro. Então lá no capítulo 3 de 2 Samuel, Davi havia condenado Joabe pela morte de Abner. E agora Davi cometia o mesmo erro. Então Davi a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso que acabara de fazer um pedido sujo. Davi fazia um pedido sujo para Joabe. E Joabe sabia muito bem o que aquilo significava. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner, lá em 2 Samuel 3, 26 e 27. Davi acabara de se igualar ao seu comandante Joabe, se tornar igual a Joabe. O rei de Israel não era mais o rei modelo, espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. Aquela repreensão que ele deu lá no passado, no capítulo 3, agora a partir aqui do retratado no capítulo 11, Davi ele já não tinha mais essa moral para estar lançando em rosto o pecado de Abner. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Aí o subtópico 4, o comentarista ele faz aqui uma observação que eu particularmente não concordo. Não concordo, eu vou apresentar aqui as minhas leituras, ou a minha maneira de ver. Subtópico 4. A tentativa de Davi para evitar suspeita do seu coração. Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batsaba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. Exatamente o que ele fez. Ele tentou esconder, ele aprofunda na lama, tenta esconder o seu pecado e ele toma agora a Batseba como esposa para tentar tirar qualquer suspeita de um relacionamento extraconjugal. Porém, isso foi mal aos olhos do Senhor, como nós já vimos. Aí o comentarista abre aqui uma janela, um comentário, num parágrafo, quando ele diz o seguinte: é importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis 1, 11 a 31. Primeiro momento, aqui a gente tem que ponderar algumas coisas aqui que o comentarista fala, quando ele diz que Batseba ela teve uma grande participação no pecado de Davi. Eu acho meio perigoso fazer essa afirmação, em primeiro lugar, porque ela não procurou Davi. Ela, no caso, ela estava na sua casa, tomando banho, no caso, na sua casa. Aí entra as questões, se era o lugar apropriado ou não, aí é uma questão de se questionar esse costume, o ambiente, o local exato onde ela estava, mas o que minimamente nós podemos ver é que ela estava na sua casa. E aí é o seguinte, quando o texto coloca aqui, o comentarista, ela não se resguardou. Em que sentido? Porque ela não deveria estar tomando banho onde ela estava tomando na sua casa? Pode ser que sim. Havia outro ambiente, ou aquele era o ambiente apropriado, o local apropriado, mas simplesmente por ela estar na cidade baixa, o rei conseguiu ver de um outro plano. Então, seria nesse sentido, ela não se resguardou. É a primeira observação que o comentarista faz. Pode ser que sim. Ela mostrou-se pecaminosamente. Em que sentido? Pecaminosamente no sentido de que ela não deveria estar naquele local e nem tomar banho como ela estava tomando, ou no sentido de que ela foi fácil, no sentido de receber o convite de Davi e foi apenas um convite ou não uma ordem por parte do rei. Em que ponto ela tinha condição de dizer não
àquela ordem do rei. Ela teria condição de fazer isso? Também é uma coisa que deve se ponderar, afinal de contas era o rei que a estava chamando. Ela era uma mulher ambiciosa e cheia de planos. Aqui uso o livro de 1 Reis, quando fala exatamente da cobrança de Batseba em relação ao que Davi já havia prometido, que o seu filho Salomão era que seria o seu substituto. E ali estava tendo um plano para que outro filho de Davi pudesse assumir o reinado. Então Batseba ela vai cobrar de Davi que ele honrasse com a promessa feita que o seu filho Salomão é quem deveria herdar o trono. Então ela fazendo essa cobrança, ela estaria sendo interesseira, como a lição aqui o comentarista deixa a transparecer, que ela foi ambiciosa, já que está usando esse texto de 1 Reis, capítulo 1, verso 11 ao 31, que essa cobrança de Betsaba a Davi, no caso a Davi, quanto a colocar Salomão como um rei, que era exatamente uma ambição da parte dela, era um plano ambicioso. Então eu não posso usar esses textos isolados e fazer uma leitura forçada para querer sustentar o meu ponto de vista, no sentido aqui do comentarista, em dizer que Betseba ela teve uma participação no pecado de Davi. Na minha concepção, a responsabilidade do pecado foi totalmente de Davi. Foi Davi quem veio a mulher, foi Davi quem mandou procurá-la, foi Davi que teve todo o plano maligno para pecar contra aquela mulher, contra aquele homem, contra Deus. E é interessante que o próprio Davi ele assume a responsabilidade pelo seu pecado. Ele não fica jogando culpa em Betseba, nem em Urias, não na casa, no local onde ele estava, não. Quando ele de fato cai em si, quando ele se arrepende diante de Deus, ele assume as consequências e a responsabilidade do seu pecado. Diferente do que a lição aqui, nesse momento, tenta colocar como se Betseba fosse culpada também, porque seduziu Davi ou levou Davi à queda. Eu não penso dessa forma. Tudo poderia ter passado, aí a comentarista no outro parágrafo, fechando essa janela, no outro parágrafo, tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado contraria dizendo, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, como nós já falamos. Deus ele é um Deus onisciente, ele sabe de tudo. Os que pecam nas ocultas, pensando que ele não vê, enganam-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, mesmo que Davi tentou consertar o seu erro, ou encobrir o seu erro, melhor dizendo, mas tudo estava nu e patente aos olhos do Senhor, porque Deus ele é onisciente e nada se pode ocultar do olhar de Deus. E Davi tentou o máximo esconder, mas quando ele viu que não podia mais, ele cai aos pés do Senhor, confessa o seu pecado e arrependido, ele encontra o perdão e a restauração da parte de Deus. Então esse é o texto, é a lição que nós apresentamos um pouco sobre o pecado deste homem segundo o coração de Deus. E a conclusão da lição nos apresenta: o registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe a ajuda, por quem confessa a sua transgressão e deixa, alcançará misericórdia. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos aprender com Davi esse exemplo do que nós não devemos fazer. Não devemos brincar com os nossos olhos, brincar com o pecado. E não adianta esconder ou tentar esconder de Deus, porque Deus tudo vê, Deus tudo contempla. E mais cedo ou mais tarde o pecado virá à tona. E o melhor é nós nos policiarmos. E se porventura viermos a cair diante de Deus, que nós busquemos como Davi, com um coração puro, um coração voltado para Deus, que busquemos a restauração do Senhor, sabendo que Deus ele é fiel para nos restaurar, que Deus ele está pronto para nos restaurar. Depende da maneira ou como nós nos colocamos, no sentido de confessarmos e à disposição de deixarmos o pecado para vivermos uma vida para Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender
que nós estamos sujeitos às fraquezas, mas é necessário que nós vivamos na dependência de Deus, para que Cristo em nós seja a força que nos faça vencer o mundo e o pecado. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Oreis por nós.